Como as pessoas podem ajudar a conservar as espécies e paisagens. Hoje vamos falar sobre o papel da educação para sensibilizar quem usa os recursos naturais. Olá, Recursos Naturais de hoje fala sobre educação ambiental. A gente vai mostrar o trabalho de alunos do curso de Gestão Ambiental que, ao final da disciplina de Educação Ambiental, fizeram projetos para serem aplicados aqui, no Parque Municipal de Mossoró. Vamos conhecer então essas atividades? Como que foi, Tamires? Cada grupo vai trabalhar um tema específico, aliás. Cada grupo trabalhou um tema específico. O que vocês fizeram? Isso, a gente teve a ideia de identificar as árvores nativas presentes no parque, né, para valorizar o nosso bioma caatinga. Aí a gente confeccionou as placas com madeira e pregou junto com as gaiolas também para passar a mensagem de libertar os animais, né, não deixar os pássaros presos. E a gente identificou 5 espécies: o juazeiro, a craibeira, ipê roxo, amarelo e a carnaúba, né? Para que as pessoas, quando verem, muitos passam e não sabem qual é a árvore. A gente teve essa ideia de identificar para que elas possam ver, e também a gente vai falar um pouco sobre cada uma, para que as pessoas possam contribuir com a conservação também do parque. Por que são importantes essas espécies aqui? Elas ajudam a manutenção desse ecossistema, a proximidade do rio também. Tem alguma relação com isso, Tamires? Tem, com certeza, porque elas, por serem nativas, né, da nossa caatinga, elas são adaptadas ao nosso clima, né, o clima mais seco, né, na maior parte do ano, e também por estar próximo ao rio, né, no caso a carnaúba. Ela é uma espécie que serve para a mata ciliar do rio, né, na conservação da mata ciliar, do solo. Então, por isso é importante a gente preservar. Como que é? O grupo aqui teve um papel específico, foi uma atividade dessa disciplina de educação ambiental da professora Maria Bethânia? Foi, nosso grupo teve a ideia de pensar em fazer as placas de educação ambiental, que é as placas educativas, e por mais que elas sejam um projeto simples, ele tem um grande impacto em relação aos usuários do parque, que já vão se sensibilizar a partir do que estão vendo na placa. Como é que é? Eles precisam saber que não pode rebolar aqui o lixo de qualquer forma, não pode pisar em determinados lugares, tem áreas a serem preservadas aqui nessa imensidão do parque. Justo, eles precisam saber que tem lixeiras próximas e que precisam fazer os descartes corretos dos resíduos, que existem áreas restritas apenas para as crianças, que são esses parques, que não podem fazer uso de bebidas alcoólicas aqui dentro também. Por que tudo isso? É para que não vire um lugar bagunçado aqui? Justamente, para que não seja um lugar bagunçado, seja um lugar mais familiar, ambiental, e por ser também uma área de preservação ambiental, né, também. E passou a ser aqui, né, um ponto de lazer aos finais de semana, então? Foi, justamente. Muitas crianças vêm aqui, se divertem no parque, famílias fazem reuniões, piqueniques. Como que é? É uma disciplina em que se dividiu em grupos, e aí como é que vocês... Cada um fez um projeto, na verdade? Isso, então assim, a gente pensou em realizar um projeto voltado, né, aos animais silvestres, né? Como que você tem que lidar com esses animais dentro de uma área de preservação, que seria o Parque Municipal Maurício de Oliveira. E aí o nosso projeto foi bem mais nesse sentido, em parceria com a UFESA, né, veio o pessoal do veterinária, trouxe alguns animais, e aí eles vão mostrar o porquê desse cuidado, né, o porquê dessa preocupação e como que os visitantes do parque têm que lidar com isso. Muitos alimentam os animais e isso acaba que, quando é no outro dia, o animal está morto. A gente encontra saguis mortos por causa que alimentou eles incorretamente, que na verdade eles sabem procurar o próprio alimento. Então foi mais nesse sentido de como que tem que lidar com os animais silvestres. Porque a gente pode conviver, ficar aqui no parque, mas é importante se relacionar com eles, mantendo uma distância correta. Isso, manter a distância, respeitar o espaço, entendeu? A questão do barulho, né? A questão também alimentar, que isso é um dos grandes problemas que tem no parque. E mais é aprender a ter essa convivência com esses animais.
É comum também que as pessoas queiram se aproximar, mas isso muitas vezes estressa o animal. Sim, dependendo do animal, isso estressa, dependendo de que forma. A forma agressiva você tem que ser tranquilo, não que impeça de você pegar no animal, mas que você também saiba como que vai ser conduzido isso, né? O objetivo do trabalho foi tentar orientar as pessoas em modo de conversa, conversando com as mesmas, para saber como seria a abordagem delas diante das problemáticas do parque. A gente viu que muitas pessoas têm o conhecimento, mas não aplicam, ou não têm o conhecimento porque ou não querem aplicar esse conhecimento. O mais interessante foi que a maioria das pessoas respondeu os questionários e algumas perguntas por desconhecimento mesmo, não sabiam, e outras elas sabiam muito bem, explicavam muito bem a resposta. Todos concordaram em responder o questionário que foi feito com elas. O trabalho foi muito interessante. Uma pesquisa, então, que foi realizada apenas com frequentadores aqui do parque ou sobre a consciência ambiental de uma maneira geral, Cleide? De uma maneira geral, a gente coletou uns dados, né, com os usuários que frequentam o parque. Foram 100 usuários com 20 perguntas. Com essas perguntas a gente vai tabular uns dados, fazer, né, a tabulação bem direitinho e depois fazer a divulgação. Já dá para adiantar um pouco dos resultados, o que as pessoas têm de percepção ambiental ou não tem noção nenhuma de que é importante preservar toda essa área? A grande maioria tem um pouco né, a percepção, mas ainda precisa melhorar muito em relação à percepção. Principalmente, muita gente que frequenta o parque não sabia, né, o que chamou mais atenção a mim, não sabia o nome do parque. Só dizia assim, Parque Municipal. E outra em relação aos animais, que eles não sabem o nome das espécies, que não podem alimentar, eles alimentavam, entendeu? De maneira incorreta alimentar, porque não pode, né? E a partir dessa pesquisa, esses dados aí vocês podem publicar isso, passar isso para a administração aqui, fazer algum tipo de melhoria na educação ambiental? Sim. Vamos passar, sim. Porque foi junto com a Rafaela, com a gestora do parque, que a gente fez esse questionário para levantar esses dados. A partir disso, então, que eles podem direcionar as ações aqui dentro? Com certeza. Por que a escolha aqui do parque para se fazer atividade, uma disciplina de educação ambiental? Olha, o parque é uma fonte de inspiração, não é? Inspiração para poesia, para literatura, para música e para a educação ambiental. Então, esse equipamento, por si só, ele já é um equipamento que educa, né? Quando a gente vem para cá, o silêncio que as árvores nos proporciona, o acolhimento que o verde nos traz, esses animais todos que estão por aqui. Então, ele já é um elemento assim que acalma, né, nessa relação indivíduo, ser humano e natureza. E pensando nisso, eu já conheço outros parques no Brasil e no mundo. E eu vi o parque ser aberto, as crianças nos primeiros dias, quando ele foi inaugurado, elas saltitavam de uma felicidade tão grande aqui. Os idosos caminhando lentamente e depois utilizando os equipamentos de ginástica ali. Os casais, as pessoas correndo, os animais. Então, tudo isso me fez também ter uma relação, digamos assim, de muita proximidade com o parque. Mas o outro ponto também, o contraponto a essa exuberância, essa maravilha, né, toda que o parque nos proporciona, é como os usuários fazem uso desse parque. Então, eu assisti um vídeo no YouTube com Rafaela, falando toda a preocupação dela referente aos resíduos deixados pelos frequentadores, lixos, bolas de aniversário, nome dos aniversariantes, então uma série de garrafas de plástico às margens dos rios, garrafas de vidro, uma total negligência ou desconsideração com tudo isso que esse espaço pode nos proporcionar enquanto seres humanos. E aí procuramos Rafaela, ela prontamente aceitou. A gente fez uma aula de campo aqui, uma trilha com os alunos. Alguns alunos não conheciam o parque, nem sabiam quem era Maurício de Oliveira,
que dá o nome ao parque, né? E em função disso, cada aluno em grupos fizeram a escolha livremente do que queria colaborar aqui enquanto educação ambiental. Betânia, a partir do comentário de Rafaela sobre as questões dos resíduos sólidos do parque, teve a ideia do projeto, da turma, da disciplina, aplicar. Cada turma ficaria responsável por aplicar temas relacionados à educação ambiental, tendo em vista a problemática dos resíduos sólidos. Na minha opinião, isso é de extrema importância, tendo em vista que a gente deve preservar e conservar para as futuras gerações. E cabe a gente sensibilizar aos frequentadores do parque com relação às questões ambientais, como a questão dos resíduos sólidos, que algum animal silvestre pode se alimentar e isso pode gerar grandes problemas. Então, a gente busca sensibilizar e, a partir da realização dos projetos, a gente vai vir aqui outra vez mostrar para a população frequentadora do parque os resultados das questões aplicadas, dos projetos aplicados. Então, esses animais aqui, o que tem a falar sobre eles é só a preservação deles, que é a intenção dessa apresentação, que é não matar esses animais, evitar a caça. Quem tem amigos que caçam esses animais, que capturam na natureza para criar, é errado. A criação desse animal tem que ser legalizada. Esse é um iguana, um animal muito tranquilo. Ele não tem um comportamento agressivo, ele não vai te atacar. O rabo dele é uma defesa, mas não tem tanta força também. Portanto, é importante preservar esses animais. Aqui no parque eu já vi que tem demais. Então, viu esses animais, deixa eles na dele, deixa eles tranquilos, que eles não vão mexer com ninguém. Tá dado o recado então. Se você ver um animal silvestre, não precisa se aproximar. A maioria não vai nos atacar. Recursos Naturais de hoje, que falou sobre educação ambiental, fica por aqui.